Boa noite. Boa noite. Agora começa o nosso Jornal Obrigatório Nacional. Cai a Bolsa de Valores. Segue o julgamento do mensalão. Terminam as Olimpíadas e o Brasil volta com 17 medalhas. E devido ao Dia do Marketing, então temos nossa reportagem especial com a Patrícia Poeta, juntamente com uma especialista no assunto. Boa noite, Andressa. Boa noite, Aline. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, nossa reportagem especial de hoje, nós trouxemos a nossa entrevistada Dilmara Friso, que é professora especialista em marketing. Dilmara, nossos telespectadores mandaram duas perguntas para você, tá? A primeira delas é quando surgiu o marketing? Quanto tempo ele está no mercado? Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos que nos assistem, né? Então, assim, Patrícia, para a gente falar do marketing, é mais complicado, assim, dizer certamente quando o marketing surgiu. Porque, apesar de ter sua própria existência reconhecida por volta, assim, a partir de 1900, a gente precisa ir muito mais além disso para poder compreender o desenvolvimento dele e também compreender o próprio contexto, né, que ele surgiu. Então, como o marketing ele pode ser considerado tão velho quanto o comércio, né, que foi uma das mais antigas atividades humanas que teve, né? Então, para tu ver o tamanho da existência dele, né, o quão antigo que ele pode ser. Poderia falar para a gente também um pouquinho mais sobre o contexto dele, de como ele surgiu? É complicado a gente falar no tempo, assim, pouco tempo, né, porque a gente está falando todo o contexto do marketing, como toda a existência dele, surgimento, né. Mas a gente pode falar de alguns fatos mais marcantes, assim, para a gente poder compreender, para quem está nos assistindo, poder compreender um pouquinho mais em relação a isso. Então, alguns fatos, como no século VIII, onde os europeus foram obrigados a recorrer à agricultura, né, então onde surgiu os latifúndios e teve a perda do mercado externo. Também no século X, né, que já reaparece as classes, né, dos comerciantes novamente, que era constituído basicamente por vagabundos, ladrões e cavalheiros, né. No século XIII desenvolve-se já um estudo referente, uma análise referente à motivação do consumidor, né. Então a gente pode perceber e Patrícia, que já começa a se preocupar com esse consumidor, começa a se voltar a pensar como vender mais, né, como em relação à motivação que leva esse consumidor a comprar. E no século XIV, né, então a Inglaterra já apresenta uma sociedade voltada já para o mercado e também é onde começa a se ver os papéis que tanto o comerciante, né, quanto o consumidor tem nas práticas econômicas e sociais. No século XVIII já vem a Revolução Industrial, né, marcada pela modificação tanto no setor comercial quanto no setor agrícola, e também o trabalho assalariado nas organizações. E já no século XIX, então, surge a premissa do mercado livre, onde era um mercado que se autocontrolava, distante das questões religiosas e políticas. Então, é muito extenso, né? Se a gente for ver, é muito grande a história para a gente poder compreender mais, né? Mas a gente pode perceber nisso que realmente o marketing já estava ali do lado do comércio, né? Já existia, tão velho quanto o comércio, porque não tinha como o próprio comerciante vender o seu produto, né, sem se preocupar em agradar, né, e satisfazer o seu cliente. Então, se ele não fosse assim, não fizesse assim, talvez o comércio não tivesse existido, não seria a grande potência que ele é hoje. Essa contribuição de Mara, voltamos aos estudos. E na nossa próxima edição do jornal falaremos também sobre o assunto marketing como uma área distinta do conhecimento. E nos vemos amanhã, então. Boa noite. Boa noite.